meio do Filho do seu amor. Amém. Amém. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos transportou, Graças ao Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vou marcar aqui o tempo, Senhor Jesus, irmãos, mais uma mensagem o Senhor dá para nós, o Senhor nos agracia, com tal palavra, Eu realmente, irmãos, eu fiquei incomodado e ao mesmo tempo também, fiquei um pouco envergonhado por não ter desfrutado tanto, mas o Senhor me iluminou, Me iluminou para mim voltar. Eu tenho que estar no Rio, amém? Eu preciso estar no Rio. Fale para o irmão do lado aí, irmão, você precisa estar no Rio. Você precisa estar no Rio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, como é maravilhoso, A mensagem, essa mensagem, mensagem 1, que tem como título central, Cristo, o centro conector da obra de Deus, E aí tem como subtítulo dessa semana, o pano de fundo da carta aos Colossenses. Irmãos, isso é algo, ó Senhor Jesus, eu não sei nem dizer, irmãos, mas é algo, não temos nem palavras, Nós só podemos tocar nessa grandiosidade quando vemos os irmãos, Porque sozinho não conseguimos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E na segunda-feira o Senhor já começa a bênção de Deus e o fluir da graça, A bênção de Deus e o fluir da graça, E aqui na segunda-feira, como todos os irmãos sabem, o irmão mostra para nós, faz uma introdução do título daquilo que vamos ver durante a semana, desde a segunda até o domingo, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, nos mostra, o irmão, ele vem nos mostrar também, como o apóstolo Paulo mostra ali em Colossos, que existem várias coisas que precisam, ser explanadas, ser orientados, irmãos, E ele mostra, que a oportunidade de trazer as revelações, ele tem essa oportunidade de trazer as revelações, a respeito de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem, de toda a riqueza de Deus, Ele mostra ali, nessa pequena introdução, na segunda-feira, Mostra também como o centro conector, o centro agregador, de toda a criação, que é Cristo, Fazendo só uma introdução dos temas que vamos falar, Também fala sobre algumas situações em Colossos. O apóstolo Paulo, ele precisa falar para os irmãos, porque tinha muita coisa entrando na igreja que distorcia, que era inverdades, coisas místicas, coisas de deuses, de deuses estranhos, estranhos deuses entrando na igreja. Então, ali também em Colossos, o irmão, ele vem explanar para nós que Paulo precisava falar com os irmãos e explanar algumas coisas que precisavam ser esclarecidas, Senhor Jesus, Senhor Jesus, E ali, vemos também que na igreja em Colossos, nós vamos falar de alguns nomes que é importante para a obra do Senhor, naquela região, Isso são pontos que nós vamos tocar, O aperfeiçoamento de irmãos ali na igreja em Colossos, também são pontos que o irmão, ele falou para que possamos estar atentos a esses centros de aperfeiçoamento. Os irmãos, muitos já ouviram falar, já escutaram. Senhor Jesus, irmãos, mas o que o Senhor ele tem para nós é algo
magnífico. É algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, irmãos. Né? O Senhor ele não quer dar para nós nem um estudo bíblico, né? O Senhor não quer que aprendamos algo dentro religioso, mas o Senhor quer algo muito maior que isso, né? Senhor Jesus. E aí, né, o Senhor fala que precisamos, né, adquirir conhecimento, mas não é um conhecimento humano, mas é algo do Espírito, né? Por isso que essa obra que o Senhor tem falado para nós não é uma obra humana, né? É uma obra sobrenatural. Senhor Jesus. Irmãos, e aí nós temos um exemplo, como o irmão falou ali no alimento diário e também na palavra, sempre enfocando a igreja em Filadélfia. Irmãos, a igreja em Filadélfia é o nosso modelo. Nós temos que estar como a igreja de Filadélfia. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Filadélfia, ela preservou algo que o Senhor ama, né? Então, o nosso modelo é a igreja de Filadélfia, né? Porque todos os segredos da palavra foram destrancados, né? E ali a igreja de Filadélfia, ela tem algo que ela cativou o Senhor, porque ela guardou a palavra, ela não negou o nome do Senhor, né? E ela também praticava essa palavra. Então, o Senhor, ele destrancou os segredos da palavra profética para essa igreja. Por isso, irmãos, os irmãos sempre estão incentivando nós sermos como modelo, como a igreja de Filadélfia. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, se nós valorizarmos essa palavra profética, se nós praticarmos o que o Senhor tem falado, né, se nós seguirmos de perto, irmãos, sendo como a igreja de Filadélfia, tenho certeza que nós seremos a geração que traremos o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa, irmão, deve ser nossa esperança, essa deve ser a nossa expectativa, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, como é importante estar no rio, né? Como é importante estar no rio, né? E esse rio nós começamos a desfrutar do hino, né? Leva-me ao rio, né? Que é esquadrinha meu amor, meu andar, Senhor, meus pensamentos, que é o S96. E aí, irmãos, como é importante estar nesse rio. E aí vemos que algo assim muito, eu achei algo maravilhoso, irmãos. Eu não tinha visto por esse olhar, né? Como flui um rio ali também em Efésios. Como tem um rio ali também fluindo em Efésios. E eu não tinha visto ainda por esse lado, veja só, né? E esse rio que está ali em Efésios, que os irmãos mostraram para a gente, é o mesmo rio que saiu do Éden. Amém? Aquele rio, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos abrir em Efésios 1:3, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios 1:3. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, amém. Irmãos, veja só que eu tinha já lido várias vezes esse versículo, mas eu não tinha tocado na profundidade dele, né? E o irmão mostrou o versículo lá de Gênesis, né? Gênesis 2, né? Gênesis 2:10, que de lá sai um rio. E esse rio, irmãos, é esse mesmo rio que é dispensado ali, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Literalmente, você não vai ver o nome saindo do rio, mas espiritualmente, quando Deus ele destrava tudo isso e diz que ele deu toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, irmãos, isso é o rio. Isso é um rio. Irmãos, isso é um rio. E esse rio que sai lá de Gênesis 2, né? Nós vimos que esse rio, ele tem 4 braços para alcançar esse homem em todas as situações. Por isso, em Efésios, né? O Senhor, ele tem para nós toda sorte de bênção espiritual.
Oh, Senhor, Senhor, muito obrigado. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? Não, o irmão falou assim, tem um trecho que ele falou assim: não imaginávamos que logo no começo de Efésios havia um rio fluindo do trono de Deus para a igreja. Olha só, né? Então flui, irmãos, flui porque Deus ele não reteve nada. O mais precioso ele deu para nós, que é o próprio Filho, e com o próprio Filho, com Jesus, veio toda sorte de bênção, irmãos. Senhor Jesus, o que você precisa está no rio. Se você precisa de cura física, está no rio. Se você precisa de cura espiritual, está no rio. Senhor Jesus, se você precisa, irmãos, salvar outra pessoa, está no rio. Se você estiver no rio, você abençoa outras pessoas e elas podem ser salvas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes nós ficamos na esfera doutrinária, na esfera mental, e não conseguimos tocar. Eu estou compartilhando, irmãos, foi a minha experiência. Eu não consegui tocar na profundidade desse versículo. Quando eu olhei por esse outro olhar que o irmão nos mostrou. Irmãos, isso é algo que só Deus para fazer isso, né? E ele tem destravado todos os segredos da igreja em Filadélfia, ele tem dado à igreja. Então nós estamos aonde? Em Filadélfia. Mas precisamos, irmãos, continuar, não negar o nome do Senhor, praticar a palavra profética, né? E com isso, irmãos, nós vamos perseverando junto com os irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, é importante, né, essa ligação, né, de Efésios a Colossenses. O irmão mostrou para nós que temos que sempre fazer essa conexão, porque é a partir disso que nós vamos entender os segredos que o Senhor destravou para nós. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, irmãos, né, lá em Gênesis, quando diz que saía do Éden um rio, esse saiu, o irmão falou na mensagem, eu até encorajo os irmãos, veja só, irmãos, quantas vezes eu perdi, muitas vezes a palavra, porque não ouvia como era para ouvir, né, anotando os pontos, destacando as coisas, né, e aí eu vi que naquela hora o irmão falou, saía, e quando esse rio saía do Éden, irmãos, esse sair tem um objetivo, é cumprir a vontade de Deus. Por isso que esse rio ele se divide em 4 braços. Por isso que ali em Efésios tem toda sorte de bênção espiritual. Para quê? Para alcançar cada um de nós em qualquer situação que estejamos. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para isso, irmãos, teve que ser necessário, né, porque o Senhor, né, quando acontece aquela desconexão ali no jardim, quando o homem foi desconectado, né, esse homem, ele ficou sem acesso à árvore da vida. Veja só, como era que o homem ia voltar? Aí Deus, que é sempre, né, tá além do nosso pensar, ele propôs para o homem uma segunda alternativa, uma segunda possibilidade para esse homem voltar para Deus. E aí, irmãos, ele pensou, como esse homem vai voltar para Deus? Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, né? E aí o Senhor nos concede uma segunda oportunidade. E aí, veja só que eu vou ler para os irmãos, eu preciso ler esse versículo. Eu só falei, mas eu preciso ler. E saía do trono, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, né? Então esse rio ele tinha uma finalidade. Olha só, quando o homem ele se desconecta de Deus, Deus provém, Deus, né, ainda dando uma segunda chance, lança esse rio que sai do Éden, e aí vai alcançar esse homem, que se nós lermos lá, são 4 rios, e esse rio representa espiritualmente, onde o homem está, o pecado, o mundo do sustento, né, os entretenimentos, onde esse homem estiver, esse rio ele vai alcançar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então quando, irmãos, oh Senhor Jesus,
quando se torna, aí é preciso que algo aconteça. E aí Deus, ele, na sua preeminência, ele faz ali algo acontecer. O Senhor Jesus, ele vem, como homem, isso, é o pano de fundo, é algo que nós precisamos fazer um resumo para que os irmãos entendam as outras mensagens. Por isso que eu encorajo aos irmãos a assistirem as mensagens, porque senão, se você não acompanha, irmão, você fica perdido. Eu estava perdido, mas graças a Deus eu vim para o Rio. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando se tornou homem, o Senhor Jesus trouxe à terra um rio, esse rio que saía do Éden, Jesus era a fonte de água viva daquele rio, Jesus era a fonte de água viva desse rio, Senhor Jesus. Mas no entanto, irmãos, eu também toquei nessas partes que o Senhor, ele trouxe o rio, mas só para uma determinadas localidades, porque ele era limitado pelo tempo e pelo espaço. Para esse rio hoje, eu e você desfrutar, precisou de algo acontecer. Precisou da obra redentora do Senhor, Ele precisou morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito. O Senhor se tornou o Espírito, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se tornou o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, somente esse rio nos alcançou, Só podemos ser alcançados quando o Senhor, ele se torna o Espírito, Senhor Jesus, vamos abrir aí em João 4:14, João 4:14, Senhor Jesus, eu não sei se eu vou, ó Senhor Jesus, João 4:14, João 4:14, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, amém, Senhor Jesus, aquele porém, amém, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, amém. Irmãos, está aí, o Senhor precisou se tornar o Espírito, para que essa fonte, ela seja uma fonte eterna a jorrar, Senhor Jesus, irmãos, eu também desfrutei daquela passagem da mulher samaritana, que aquela mulher, ela tinha sede, e ela tinha tanta sede, que não passava, mas quando o Senhor disse, da água que eu lhe der a beber, vamos abrir, eu tenho que ler esse versículo, porque é um ponto bem importante, 7:37 ao 39, João 7:37 ao 39, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 7:37, amém, amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no interior fluirão rios de água viva. Amém. Senhor Jesus, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, Esse ponto, ele é muito importante, Senhor Jesus, e algo que irmãos, nós precisamos crer, Precisamos crer no Senhor. E o crer nós já até vimos, não é acreditar. Irmãos, crer é crer em algo que você não viu. Você não viu que foi daquela maneira, mas você crê, Crer é receber, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, somos membros do corpo de Cristo. E como tais membros, nós precisamos ser canais que deixam o rio fluir, Você é um canal. Irmão, se você creu, você é um canal. Fale para o irmão do lado aí. Irmão, você creu, você é um canal. Você é um canal. Deixe o rio fluir. Fale para ele, irmão, deixe o rio fluir. Deixe o rio fluir. Deixe o rio fluir. Deixe o rio fluir.
Deixe o rio fluir. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que deixar o rio fluir. Sabe por quê? Nós até vimos já também a questão do Mar Morto. O Mar Morto é algo que não produz nada. Porque ele não consegue fluir. Ele fica parado. Irmãos, nós não podemos ser o Mar Morto. Nós temos que deixar o rio fluir. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e sabe onde está esse rio hoje? Sabe onde esse rio está hoje? Aonde esse rio está hoje? Me responda. Esse rio está na igreja. Irmãos, esse rio está na igreja. Mas, irmão, não é na igreja, né, num prédio. Esse rio está dentro de você. Fale para o irmão. Irmão, esse rio está dentro de você. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, irmãos. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, olha aí, muito bem, é isso mesmo, né? Senhor Jesus, irmãos, hoje o fluir, ele está na igreja. Senhor Jesus, Salmo 46, 4. Salmo 46, 4. Oh, Senhor, se chegar aí, irmão, pode ler. Salmo 46, 4. Senhor Jesus, Salmo 46, 4. Amém. Há um rio. Amém. Amém. Sim. Amém. Amém. Há um rio cujas correntes se alegram. A cidade de Deus. Amém. Olha aí, irmãos. Há um rio. Irmãos, esse rio ele alegra. Irmãos, esse rio ele alegra a cidade de Deus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Deixe o rio fluir do seu interior. Irmãos, não é só, você não pode estar apenas no rio. Você tem que deixar o rio fluir do seu interior. Veja o que o Senhor falou lá em João. Aqueles que creem em mim, o rio vai fluir dele, né? O rio vai fluir dele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, não tranque essa fonte. Irmão, não tranque essa fonte. Deixe o rio fluir. Ó Senhor Jesus. O irmão falou assim, né? A vontade de Deus é que sejamos um canal aberto para a graça recebida, né? Para a graça recebida, né? Devemos ser um canal aberto. Sabe por quê, irmãos? Um canal aberto, ele jorra. Se nós trancarmos, não vai fluir, né? De nós fluirão rios de água viva. O Senhor disse que ia fluir. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, aí, né? Isso, né? O Senhor, ele tem tudo organizado, né? Nós não sabemos, mas Ele sabe, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, existe aqui algo maravilhoso, né? No primeiro capítulo de Efésios, onde diz assim, né? Vemos que a bênção de Deus são para o fluir da graça em nós. Sabe para que aquela bênção, né? Aquela bênção do que nós lemos em Efésios? Bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Irmãos, é para fluir. Não é para você reter, mas é para fluir. Senhor Jesus, né? E o fluir desse rio, irmãos, faz com que Deus encabece todas as coisas, né? Esse rio, quando ele flui, ele tem um objetivo, né? É para que Deus, através de Cristo, e Cristo possa encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, né? A igreja, né? E por meio da igreja, todas as coisas, irmãos, elas vão ser encabeçadas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, foi dada uma responsabilidade para nós, para mim e para vocês. Sabe qual é? Senhor Jesus, cooperar com Cristo. Cooperar com Cristo, irmãos, para quê? Para que todas as coisas sejam encabeçadas, né? Nós precisamos cooperar com Cristo. Oh, Senhor Jesus, diga assim, você mesmo, diga, Senhor, eu preciso cooperar com Cristo. Eu preciso cooperar com a minha esposa, com meu esposo, com a igreja. Amém. Irmãos, nós temos que cooperar
porque tem um objetivo: edificar a igreja. Senhor Jesus. E aí, irmãos, no segundo capítulo ali no segundo capítulo de Efésios, né, tem algo no versículo 1 ao 5. Vamos ler aí. Efésios. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Olha aí, amém. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ó Senhor Jesus, olha só, irmãos. Aqui no segundo capítulo de Efésios tem algo que o Senhor, ele expõe, né, a nossa condição, mas ele também disse que ele, sendo rico em misericórdia, né, por causa do grande amor com quem nos amou, né, ele nos deu vida, irmãos. Ele nos deu vida, né? Mas essa vida, veja só, o rio está fluindo e o rio leva vida. E Cristo é o rio, irmãos. Cristo é esse rio, né? A palavra de Deus, a palavra profética. Por isso que temos que estar alinhado à palavra. Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, ali, né, no segundo capítulo, podemos enxergar que o Senhor, ele mostra a nossa condição, uma condição de morte, mas ele também quer trabalhar nessa condição, para que você saia da velha criação e vá para a nova criação. Irmãos, isso é magnífico. Veja só, alguém que era inimigo de Deus, alguém que não era, né, era por natureza filho da ira, e agora o Senhor quer alinhar essas coisas, para que você se torne a nova criação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós vemos no versículo 10, né? Nós vemos no versículo 10 versículo 10, pois somos feituras dele, do mesmo capítulo, né? Do capítulo 12, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja só que nós éramos por natureza filhos da ira, mas agora Deus está dizendo que somos feituras dele, irmão. Obra-prima. Irmãos, é algo, eu não sei se você está entendendo. Eu também não estava, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, abre, Senhor, nossos olhos, para que possamos, Senhor, enxergar, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, essa condição que o Senhor nos quer, ele quer fazer essa obra-prima. Mas não é uma obra-prima só em mim, não é uma obra-prima só em Neguinho, mas ela é uma obra coletiva. É a noiva. Nós sabemos que a igreja é o homem coletivo, é o novo homem, né? A guerreira de Deus, Senhor Jesus, né? E aí, irmãos, nos versículos 13 e 16, não vai dar tempo eu ler todos os versículos, não. Então, peço aos irmãos que deem uma lida nisso, porque senão eu vou ficar louco sozinho. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós não somos mais peregrinos. O Senhor falou para nós ali, né, que nós não somos mais peregrinos. Nós somos da família de Deus, né? Nós vamos nos tornar habitação de Deus, Senhor Jesus, né? Habitação de Deus no Espírito, né? E também, né, Deus, ele quer ter descanso. Mas ele só vai ter descanso, irmãos, quando eu e você, junto com todos, né, edificarmos essa obra que o Senhor quer mostrar para o universo, né? É a obra-prima de Deus, a igreja, o filho varão, né? Senhor Jesus. E aí no terceiro capítulo,
né? Isso eu estou mostrando para vocês, né, um resumo de Efésios, né, o que Efésios vem nos mostrando, que é para que possamos, né, concluir, né, e vocês entenderem, para entrarmos no livro de Colossenses, propriamente dito, né? Tá bom? Senhor Jesus, aí no capítulo ali, no terceiro capítulo de Efésios, né, o Senhor mostra que em cada época, né, o Senhor, ele tem seus profetas, seus dispenseiros, né? E aí nós vimos o que é dispenseiro, dispensador, né? E aí é aquele que leva, que distribui, né, a palavra do Senhor, as riquezas, né? Porque em uma dispensa nós já sabemos o que tem, né? Numa dispensa tem todas as riquezas daquela casa, né? E essas riquezas precisam ser distribuídas com os moradores daquela casa. E aí, em cada época, o Senhor, ele prepara seus dispenseiros. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, irmãos, esses dispenseiros, ele distribui a família de Deus, né? Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, todas as riquezas de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, e ali, né, mostra que Paulo é esse dispenseiro, né? Esse dispenseiro, né, da palavra de Deus naquela época, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, por meio desse fluir, né, nós conseguimos conhecer o amor de Cristo e compreender com todos os santos, né, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade, né? E por isso, né, a plenitude de Deus, ela vai sendo, né, expressa. Sabe por quê? Não é eu só, né? O irmão Fabinho disse, você canta muito bem. Eu digo, se eu estivesse sozinho, você não dizia isso. Mas se eu estou com vocês, então eu consigo acompanhar. Mas se me botar sozinho, irmão, sozinho, meu Deus, eu digo como dadinho, Sérgio que não ia me aguentar. Meu Deus. Então, irmãos, é com todos, tá bom? É com todos os santos. E aí podemos compreender o que Deus é, o que Deus tem, as riquezas de Deus. Senhor Jesus, e aí no quinto capítulo, né, ele mostra, né, que Deus é luz, né, ele mostra ali que Deus é amor, que Deus é luz, que amemos uns aos outros, que devemos ter uma vida, né, de amor e de luz, né? Não possamos ter uma vida egoísta, irmãos, porque isso não vem de Deus, né? Senhor Jesus, né, Senhor Jesus, e diz assim também, e também não devemos andar mais em pecados, mas discernirmos as obras das trevas, pois andamos na luz. Isso tudo está ali, né, no quinto capítulo de Efésios, né? E mostra que não é que você não vá pecar, mas é que quando você peca, você tem a luz do Senhor que expõe o pecado, e aí você vai ao Senhor, se arrepende e aí volta para o fluir do rio, né? Não é que não vamos pecar mais de aqui para frente, vamos, mas se você está na luz, a luz lhe ilumina, você volta para o rio, se arrepende, volta para o rio e continua, né, correndo essa carreira. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. E aí, agora já no sexto capítulo, você ali em Efésios, nós estamos revestidos com a armadura de Deus, pronto para lutar, né, pelas coisas de Deus, né? E aí, com a palavra, com o Espírito, né, calçados, com toda a armadura ali, e possamos perseverar. Irmãos, quando você luta por Deus, as tribulações elas vão aumentar, não vão diminuir não. Quando você é por Deus, as coisas vão acontecer. Se nada está acontecendo, irmãos, tem algo errado. Tem algo errado, tá bom? Desculpa eu lhe dizer, mas se você não está, se não tem algo, né? Não tem algo de tribulação, não é que você vá pedir tribulação, vá pedir sofrimento, mas quando você está lutando por Deus, o inimigo de Deus, ele não está satisfeito. E aí coisas vão vir, mentiras, sofrimentos, tribulações, mas irmão, nós estamos revestidos com toda a armadura, né? E o Senhor não quer que você vá enfrentar os principados e as potestades, Ele quer que você se posicione,
né? Ele disse que nós se posicionarmos, né? Ali nós vemos em Crônicas como foi que aquele povo venceu grande multidão, né? Como foi? Eles se posicionaram, né? E eles, o que aconteceu? E ali Deus foi quem realizou. Irmão, nós estamos numa guerra, não é contra carne e sangue, tá bom? Não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Mas quando eu disse que não é para você, o Senhor não quer que você suba ao céu e vá lutar com eles, porque é uma luta em outra esfera. A luta que o Senhor quer não é nessa esfera cartesiana, mas é na esfera espiritual. Mas Ele quer que você se posicione. Quer que você se posicione. E como é que eu me posiciono? Irmão, quando eu estou do lado de Deus, né? Uma vez uma irmã disse assim: irmão, o muro é do inimigo de Deus. Se você está em cima do muro, desça. E aí eu tive que descer. E aí eu agradeço a essa irmã quando ela me disse isso. O muro é do inimigo. O muro não é de Deus. Irmãos, o muro é do inimigo. Deus, o muro e o inimigo é dele. O resto, ou você está com Deus ou está contra. E você só vai estar com Deus se estiver praticando o que Deus está falando. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, precisamos estar batalhando, ganhando terras para o Senhor, né? E ganhando terras para o Senhor, o inimigo não vai estar satisfeito, ele vai estar investindo. Mas agora nós estamos com toda a armadura de Deus, né? Temos tudo aquilo que o Senhor nos mostrou em Efésios, e agora nós estamos prontos para lutar, né? Quando você semeia a palavra, você está com a espada. Quando você ora pelas pessoas, você está levando o quê? Você está levando cura, você está levando o evangelho do reino, você está também com a espada e está lutando por Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, agora sim, o pano de fundo de Colossenses. Né? Até agora nós vemos um resumo de Efésios, e agora em Colossenses, né, o que nós vamos, que a mensagem ela trouxe até a terça-feira, ela trouxe alguns pontos que nós precisamos relembrar, e agora devidamente vamos entrar no livro de Colossenses. Senhor Jesus. E aí, irmãos, esse fluir, ele é levado também para o rio de Colossenses, para o livro de Colossenses, né? Não é um livro isolado, né? Todo esses livros que formam o coração da Bíblia, nós vamos ver que não é isolado. Eles compõem o coração da Bíblia com um motivo, né? Com um motivo, um objetivo, né? Cumprir a vontade de Deus, né? Nesses últimos tempos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, irmão, Colossenses 13, 19, nós já lemos, né? Eu não vou reler porque vai tomar um tempo. Eu encorajo os irmãos, Senhor Jesus. E aí, irmãos, é fundamental, né? É fundamental estarmos alinhados com tudo que Deus tem falado para nós. Agora, ali em Colossenses tem algo que eu preciso ganhar. E tem algo que eu preciso que os irmãos também ganhem, né? A visão assim como eu ganhei. Né? Senhor Jesus. Então assim, irmãos, a nossa criação, a nossa existência, tudo está relacionado com Cristo, né? Tudo está relacionado com Cristo. Você está aqui, né, nessa reunião hoje, por quê? Porque um dia alguém pagou um preço para você estar aqui, né? Um dia alguém teve que pagar um preço, um alto preço, para eu e você hoje podermos estar aqui. Lembre-se que lá no Velho Testamento, só o sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos, poderia entrar na presença de Deus. Irmãos, veja que hoje nós podemos adentrar, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo, né? Então alguém pagou um preço, o nosso Senhor pagou um alto preço. Ó Senhor Jesus, para hoje, irmãos, desfrutarmos do rio da graça. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, se tirarmos Cristo de nossa vida, nada mais fará sentido. É uma frase que está lá no Alimento Diário. Se tirarmos Cristo de nossa vida, nada mais fará sentido. Senhor Jesus, né? Então isso, irmãos, é algo assim, é algo que o Senhor, ele tem mostrado para nós, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, Paulo, ele mostra que quando ele escreve essas cartas, né? A carta aos Colossenses, e ali ele mostra que
não apenas Colossenses, mas como eu falei para os irmãos, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, esses 4 livros, mais o livro de Gálatas, eles formam o coração da Bíblia. Esse coração é algo que, né, todo esse conteúdo, né, os irmãos eles têm mostrado para nós que esse conteúdo, são as cartas especiais por grande importância na revelação da economia de Deus, né? O plano de Deus, como Deus vai executar, como Deus vai fazer, o que Ele quer mostrar para nós, né? Senhor Jesus, e ali, irmãos, e ali ele mostra, né, no pano de fundo ali do livro aos Colossenses, começa mostrando Atos 28, 30 a 31, Senhor Jesus, vamos lá, Atos 28, 30 a 31. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Finalzinho de Atos, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém, amém. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, né? Senhor Jesus, olha só, irmãos, ele estava numa prisão, né? Ele estava numa prisão domiciliar, né? Ele estava lá, alguém devia estar guardando, ele não estava só, mas nada impedia. Ele pregava o reino de Deus sem nenhum impedimento, quem o procurava. Muitas vezes, irmãos, né, eu compartilhei com os irmãos que às vezes não é uma prisão não é uma prisão física, mas muitas vezes nós estamos numa prisão espiritual, né? Às vezes algo nos prende porque prendia a mim. E a gente sabe que as coisas que o mundo oferece muitas vezes nos prende, de uma maneira ou de outra nos prende, por tempo, coisas até legítimas. Mas precisamos estar atentos, irmãos, porque Paulo, nada o impedia, e ele estava preso, né? Onde você estiver, você pode pregar, você pode orar pela pessoa, né? Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas isso é primeiramente para mim. Algumas vezes eu consegui orar no meu trabalho pelos colegas de trabalho, mas tem dias que trava, não dá, não consigo, né? Mas graças ao Senhor, porque o Senhor está nos levando à luz, né? Porque Ele é a própria luz. Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse conteúdo ali, né, é algo maravilhoso que os irmãos falaram para a gente, né? E aí, eu não vou me atentar aqui à cidade, tá bom? A cidade de Colossos, a sua localização. Eu queria depois que os irmãos, é bem interessante, né, quando os irmãos se tiverem para ler, né, o alimento diário. Irmãos, é algo que eu estou confessando porque eu não tinha olhado por esses olhos, tá bom? Quando eu orei ao Senhor, eu digo, Senhor, eu não consigo passar isso para os irmãos, porque eu não desfrutei. Irmãos, mas o Senhor disse que não é a minha capacidade. É Ele que faz a obra, porque não é minha a obra é de Deus, né? Senhor Jesus. E aí, eu queria que os irmãos depois, né, lessem essa cidade de Colossos, que ela é bem interessante, porque tem algo, né, que ali em Colossos, né, por ter uma região propícia a certos, né, a certos eventos, eu vou ter que ler algumas coisas aqui, né? Eu vou ter que passar isso para os irmãos, senão vai ficar muito superficial. Oh, Senhor Jesus. E ali, Colossos, ela estava situada numa região, né, que o irmão falou aqui, que era no vale do rio Lico, antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. E nessa região, né, também se encontrava algumas outras cidades, né, que era Jerusalém, Antioquia, né, onde hoje é a Síria. E avançando mais para a região norte e oeste, ficava a região da Cilícia, que foi onde Paulo nasceu, né?
E aí mostra que essas regiões, elas tinham pontos interessantes. Por quê? Porque nessas regiões, e aí Éfeso ficava próximo também, né? Ficava próximo a essas cidades que eu falei. E aí, né, tinha uma outra cidade, que era uma cidade bem, o irmão até falou, uma cidade turística, que é Hierápolis. E essa cidade, Hierápolis, ela tinha águas quentes, águas termais. E essas águas, elas saíam de lá, de Hierápolis, e passavam em Laodiceia, que também era uma cidade próxima. E nós vemos ali uma profecia em Apocalipse da igreja em Laodiceia. O que é que acontecia em Laodiceia? E o Senhor citou, né, Apocalipse 3, 15, 16, eu não vai dar tempo ler, mas eu vou comentar, né, que ali em Laodiceia o Senhor estava prestes a vomitar. Por quê? Porque nem era frio, nem era quente. Mas antes fosse frio, né, ou quente, mas nem era frio e nem era quente, era morno. Então as águas termais que saíam de Hierápolis, elas saíam quentes de lá, mas quando passava em Laodiceia, era morna. Então essa profecia mostra que é algo que o Senhor, ele revela todas as coisas de acordo com a sua vontade, né? Senhor Jesus. Então, né, ali mostra que nessa região tem algo importante, que vai ocorrer um centro de aperfeiçoamento nessa região aí, que nós já lemos, que foi lá em Éfeso, né, onde, né, nós vimos que, eu vou ler aqui, Atos 20, 31, diz assim: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, né? O irmão mostrou para nós que Paulo, não tem relatos que Paulo foi a Colossos. E quem gerou a igreja? Né? Aí mostra que aqui, né, onde Paulo estava, que ele estava lá ali em Mileto, né, em Éfeso, nós vimos que essas regiões, né, são próximas, Éfeso, Colossos, essas outras regiões, e ali em Éfeso, Paulo, ele começa a pregar, e vimos o que aconteceu, né? Vimos o que aconteceu, ele começou a falar nas sinagogas, pregar, né, expor, e ali surgiu muito, né, movimento, muita discussão. Por quê? Porque Paulo estava falando sobre as coisas referentes ao reino de Deus, e muitos, né, filósofos, muitas pessoas começaram a conflitar, né, distorcer, né, as verdades bíblicas que Paulo estava falando ali, né? Então Paulo, ele não quis mais ficar ali na sinagoga, e aí ele foi para a escola de Tirano, em Éfeso, e ali na escola de Tirano ele alugou, né, tem isso mostrando, eu preciso que os irmãos depois vejam, irmãos. Irmãos, é algo maravilhoso. Não, irmãos, é algo que eu não consigo descrever, eu não consigo, porque eu fico aqui dentro de mim procurando algumas palavras para tentar explicar, mas não consigo, irmãos. Ó Senhor Jesus. E ali, naquela escola, Paulo inicia um centro de aperfeiçoamento da obra de Deus, né? O irmão até mostrou que era um PAC, né? Posto avançado de comportores. Ali, né, foi pregado o evangelho, né? Foi gerado irmãos obreiros, né? Como Epáfras, e esse irmão, ele foi enviado, foi ele que foi, né, para aquela região ali de Colossos, de Laodiceia, de Hierápolis, e ele quem levantou a igreja lá, né, o irmão Epáfras. Senhor Jesus. E aí, irmãos, fala que dentro ali onde Paulo, na igreja em Colossos, a cidade de Colossos está próximo de uma região que era a Frígia, que eu falei para vocês, né, de uma cultura A, vamos dizer assim, os gregos, né, com outra cultura, né, e ainda os judeus que ali também viviam outra cultura. E aí, irmãos, isso gerou dano. Claro, a igreja foi gerada em Colossos, mas entrou na igreja coisas, né, que isso danificou, e Paulo precisou escrever para a igreja, né, falar como é que o proceder dos irmãos teriam que ser, tá bom? Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, eu não consigo, viu, Sérgio? Eu disse que ia chegar até a sexta-feira, mas fiquei na metade da quinta. Meu Deus, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ficar por aqui, que eu queria também que os irmãos compartilhassem, tá bom? Eu queria muito ter chegado até a sexta-feira, mas não consegui, né? Não consegui. Encoraje os irmãos, tá bom? Encoraje os irmãos, é algo, irmãos, até a parte histórica, eu fiquei assim fascinado. Como é que aquilo acontecia? Eu fui atrás de um mapa para entender como era que Paulo. Mas aí eu vi que Paulo ele não foi para Colossos, foi o irmão gerado ali no centro de aperfeiçoamento, né, um CEAP, na escola de Tirano, né, e dali saiu irmãos para a obra de Deus em outras cidades. Irmãos, eu encorajo assim verdadeiramente. Eu queria muito que os irmãos depois vissem essa mensagem. A mensagem do irmão Pedro não é tanto, é 1h15, né? Devido a outras mensagens, eu achei bem curta e assim muita de uma grandiosidade de conteúdos, né, para que possamos entender e também o tutorial. Eu queria muito, irmãos. Eu peço e eu rogo ao Senhor que os irmãos ouçam essas mensagens, irmãos. Amém. 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 Madalena ouviu o glu-glu-glu da água hoje. Amém. A gente pega a leitura da semana, é uma leitura bem difícil, né? Assim, não tem muito, vamos dizer assim, desfruta, aplicação prática, né? Tem tanto isso não. Porque é um pano de fundo, né? Um pano de fundo. A gente estava até mostrando ali no grupo, né? A intenção, né, do irmão Pedro, para nos contextualizar, certo, irmãos? Mostrar a situação que estava havendo naquela época, toda a situação, certo? E o que levou Paulo, né, a escrever esse conteúdo dessa carta para aquela igreja. Então a igreja estava passando uma situação, certo? E aquela situação que levaram a Paulo, levou Paulo a escrever essa carta e direcionar para, né, mostrar para aquela igreja, tá certo, toda a situação. E isso, né, nos mostra hoje, graças a Deus, né, por essa carta. Porque o problema que aquela igreja viveu naquela época, hoje ainda, tá certo, pode se viver. Certo? E o que ele mostra, né, nessa carta é uma coisa grandiosa. Ele mostra que Cristo, né, tudo nele subsiste. Ele é o primogênito, ele é tudo. Ou seja, irmão, a partir dele foi criado, né, todas as coisas. Ele é o centro, né? Ele é o centro. Então, tirando Cristo, o que é que resta? Nada. Como diz, né, eu acho que é João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo aí? Então, tirando Cristo, não existe nada. Então, nós só existimos por causa de quem? De Cristo. Nós fomos criados por causa de quem? De Cristo. É por isso que ele diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é tremendo, né? Muita revelação que tem aí nessa, né? Isso é só para a gente, tá bom? Graças a Deus por essa palavra, né? A próxima semana nós vamos ter, né, aqui em Angicos, vamos receber os irmãos de Lages, domingo, dia 30, certo? Pela manhã. Os irmãos provavelmente vão passar o dia inteiro aqui conosco, né? Até meio-dia. Pela manhã vai ser, provavelmente. Pronto. Então nós vamos, né, receber os irmãos Lages, né, Afonso Bezerra, Fernando Pedrosa, vem alguns irmãos, né,
de Açu, João vem. Não sei se vai vir alguns irmãos de Itajá também, para a gente ter uma saída, uma reunião aqui pela manhã. Vamos ter uma saída também nas ruas, tá certo? E depois, né, vamos ter até, é bom a gente programar também, vamos ver essa semana a questão do almoço, né? Porque Jarbas entrou em contato comigo ontem para saber como orar para encerrar a reunião, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, por essa carta que o Senhor escreveu para nós. Ó, Senhor, essa carta não foi apenas para aquela época, Senhor, aquela igreja, Senhor, mas foi para nós. Senhor, muito obrigado por tanta revelação, por tanto alimento que o Senhor tem dispensado a nós. Continua nos dando a sua direção, continua nos dando também um coração, Senhor, aberto, Senhor, disposto a ouvir o teu falar e a praticar o teu falar. Obrigado por cada irmão que esteve aqui essa noite. Senhor, abençoa os irmãos, os que também não puderam vir, os que estão em casa assistindo. A tua bênção também possa chegar até eles. Senhor, nos acompanha até nossas residências, Senhor, com tua mão poderosa. Jesus é o Senhor. Amém.